Minha gente, já estamos no meio da semana, de uma semana que não tivemos feriados para atrapalhar, digamos assim. Uma semana mais light, uma semana menos concorrida e menos... Concorrida no que eu falo vocês entenderam, né? Eu postei um vídeo na segunda-feira falando sobre a problemática dos feriados, falando sobre o quão zoado é para quem trabalha por conta, para quem é empresário, para quem tem o seu negocinho. No nosso caso, acho que dá pra dizer que a gente é empresário, não dá não? Acho que dá. Ó, essa aqui é a minha bikezinha, a bike do meu filho, que ambas estão sendo usadas pouco para quase nada, desgrama velha. Muito do que tem a ver com o assunto que eu vou falar com vocês hoje. Salve, salve geral, motora de pecador na área, o homem nasce bom! O que o corrompe é o trânsito, os passageiros, mas aqui eu acho que tem que dizer deixar um grande disclaimer, que em vários... vou fazer o seguinte, eu vou até sentar, porque eu vou falar mal de mim mesmo. Isso aqui às vezes é uma terapia, tá? Isso aqui às vezes é tipo, cara, deixa eu fazer autoanálises, porque o bagulho tá embaçado, tá complicado, então é melhor eu ter meio que a realidade em conta, pra eu não ficar assim tão alienado, né? Sim, quem vem me autocorrompendo a mim mesmo nos últimos tempos sou eu. Eu estou me autocorrompendo a mim mesmo por falta de programação, por falta de programamento, por falta de, cara, às vezes só uma coisinha básica aqui a colar já resolveria e eu acabo não fazendo. Bem, se você ainda vê esses vídeos, se você tá aqui, primeiro eu quero te agradecer, tá? Nós já estamos com esse canal há mais de um ano. Eu confesso que eu não sou um cara extremamente metódico e... não vou dizer dedicado já, porque um dia, quem sabe, quando as coisas estiverem um pouco melhor, eu conto pra vocês aqui a questão de investimento. Tudo que eu já investi nesse canal. Que, assim, financeiramente, eu não vou dizer que, nossa, eu investi milhares e milhares de reais em equipamento, coisa e tal, mas é mais tempo mesmo. Tem um equipamento aqui, outro acolá. Hoje, por exemplo, ó, hoje nós estamos, opa, não cai não, motora, tentando fazer uma coisa diferente, ó. Uma câmerazinha, dá pra ver, né? Não é uma câmera lá, aquelas coisas, não tem um autodesfoque tão fudidão assim, mas acho que vai melhorar um pouco a imagem, fazendo alguns testes, enfim. Então, tipo assim, eu não sou o cara, nossa, o cara mais dedicado, o cara que mais se empenha, o CDF da parada. Na grande verdade, eu fico vendo bastante dica de bastante gente, de tudo quanto é tipo de conteúdo, não só a ver com trânsito ou com aplicativo, como geralmente geralmente não é o meu conteúdo de fato. Mas eu já investi bastante tempo nessa parada, nós estamos há mais de um ano e quase 3 meses. 1 ano e quase 3 meses. E talvez, eu estava até aqui pensando um pouquinho, eu acho que o como e o quanto esse canal tem rendido ou não, talvez tenha a ver um pouco com a minha programação ou falta de. E aí eu comecei falando com vocês, né? Na segunda-feira eu lancei o vídeo, o brabo, falando sobre a problemática dos feriados e o quanto isso quebra minhas pernas hoje. E eu sei que muito provavelmente quebra as pernas de geral. Mas vamos conversando? Eu tô aqui, de uma certa forma, fazendo até teste com esse vídeo. Eu tô em casa mesmo, com a luz ambiente, na verdade, a lâmpada aqui no caso, né? A luz ambiente mesmo. Pra tentar melhorar um pouco das configurações da câmera e falar... uma paradinha aqui que, puta merda, ó, deixa eu ficar desse lado aqui, acho que esse lado tem uns vinhos aqui, acho que fica legal. Tem a minha livraria aqui, enfim. Cara, vamos lá. Pra quem mais ser autônomo num país com tanto de feriado que tem atrapalha, mas para além disso, o quanto que não ser uma pessoa organizada não é um problema que dificulta a nossa realidade e o nosso dia a dia. Eu já comentei por alto com vocês, mas eu nunca fui tão a fundo. Quando eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo há mais de 7 anos atrás, eu tinha um carro quitado, um carro razoavelmente cuidado, e que foi muito deteriorado por conta da própria profissão, por conta do uso, do desgaste de dia a dia. Mas até aí estava conseguindo me manter, tinha uma
uma pequena reserva, mas tinha um cartão razoável para utilizar. Aí veio a porcaria da pandemia. Meu Deus do céu, a pandemia... Ó, vou até colocar a mão no coração aqui, ó. Cara, a pandemia fudeu com tudo de um modo assim, porque pra mim, tá? Foram de 2 a 3 meses de praticamente cair no nada, nem pingava. Eu até usei muito do exemplo na época de que as 2 primeiras semanas de pandemia, de fato, foi o tal do lockdown. Você não vê ninguém na rua, eu ainda saía por umas 2, 3 horinhas pra tentar capitanear alguma coisa, mas não dava certo. Beleza, aí foi aos poucos foi voltando, foi tendo um pouco mais de movimento, mas assim, movimento mesmo que valesse a pena, no meu caso, acho que de 4 a 6 meses, tá? Que ficou um pouco menos pior de ruim. Esse rombo, vamos colocar aí de 6 meses, 7 meses, é um rombo que eu trago até hoje e que eu faço algumas análises, principalmente dos recursos que eu tinha, do carro que eu tinha, da rotina que eu tinha. E eu me arrependo pra um cacete de agulha. Eu não vou corrigir esse vídeo não, vamos deixar ele aqui com os erros de português mesmo, ser o mais natural possível, enfim. Só que, beleza, nesse meio tempo troquei de carro, peguei carro alugado, peguei carro emprestado, peguei, sempre brinco, carro roubado não. E agora eu tô com um carro próprio de novo, que até pelo tanto que eu já rodei com ele é bem fortinho. É um carro da Chevrolet, da GM, ok, não gostou muito de dar muitos detalhes não. Mas, eu acho que, eu tenho certeza que eu acho que a pandemia me zoou de um jeito assim que... Eu já nunca fui um cara tão programado, tá? Nunca fui um cara tão programático, tão metódico. Meu Deus do céu, vou fazer tudo como tem que ser feito, com planilha e coisa e tal, calculando. Geral que às vezes fala, pô motora, baixa aquele aplicativo A, B ou C que você consegue monitorar lá os ganhos em tempo real. Na minha cabeça eu faço essa conta rápida. Eu acho que não tá aí o problema, pelo menos pra mim. Pra mim, o problema tá em eu não ser uma pessoa de fato tão programática, essa palavra? Que seja. Eu não sou uma pessoa tão programática como eu acho que eu deveria ser, ou como eu precisaria, acho que precisaria é um termo melhor. Porque é muito mais fácil, e esse é o teor desse vídeo de hoje, e um pouco do que eu já explanei no início da semana no vídeo curtinho, que se você não viu, pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, ajuda nós, vai, ajuda nós. É muito mais fácil a gente reclamar da porcaria de país que a gente vive, sejam as leis trabalhistas, ou sejam as leis fiscais, ou sejam a política, ou seja o que for, do que assumir quando a gente faz merda, do que assumir que a gente talvez não tenha uma certa programação, ou às vezes a gente até tem um mínimo esforço de se programar, mas a gente não cuida da saúde mental, que pode ajudar a gente a ficar um pouco menos pior de ruim. Esse é um problema pra mim, eu assumo. Então hoje, vir falar pra vocês, deixa eu pegar um outro ângulo aqui, vamos ver, essa cadeira não tá boa. Se eu puder, pelo menos, assumir o fato de que, pô, se eu não tô legal, eu preciso de ajuda, eu preciso correr atrás de algum outro meio, de alguma outra forma, de alguma outra maneira, do que ficar apenas culpando o feriado. Eu vi vários vídeos de geral, na maioria das vezes tirando onda, né? Pô, mais um feriado. Pô, mais emenda, pô, menos dia pra trabalhar. Ou dependendo, gente que tava falando, não, são os dias da gente trabalhar focado, da gente saber exatamente como que a gente tem que fazer. Enfim, cara, eu sei que no final das contas é muito mais fácil eu culpar os feriados, eu culpar as folgas, eu culpar os passageiros, eu culpar um monte de coisa. Quando na verdade é bem provável, mas quase que certeza, and absolute, que o problema sou eu. Que o problema é você, pequeno mancebo, que tá aí dizendo que não, ou eu já ouvi isso de muita gente, tá? Esse negócio de motora de aplicativo não dá dinheiro, não. Imagina, me matava de trabalhar e nunca consegui tirar uma renda razoável. Geralmente quem fala isso trabalhava 2, 3 horas por dia e já tava achando que era patrão. Whatever, pra concatenar e não deixar o vídeo tão exaustivo, até porque eu preciso voltar pra trabalhar, será que a culpa que a gente coloca nos feriados não é nossa? Será que a culpa que a gente coloca em tudo quanto é coisa não é nossa, de fato, e a gente poderia se programar um pouco mais? Eu tô numa fase que eu tô revendo, inclusive, a permanência nesse trampo, que é um trampo autônomo, sou eu mesmo quem digo quanto que eu quero trabalhar, se eu vou trabalhar, se eu não vou, óbvio que as contas dizem muito sobre isso. Mas cara, talvez o meu pecado seja o problema.
Eu digo que quem corrompe é o trânsito, é o passageiro, são os aplicativos, é o clima, são as cidades, é o trânsito. Nossa, é uma porrada de coisa. Na verdade, pode ser eu. Na verdade, pode ser você. Então, eu gostaria de, como eu sempre digo no final dos meus vídeos, eu tô viajando muito, fazendo essa autoanálise minha aqui, ou é provável que eu seja meio bosta mesmo e precise ter um pouquinho mais de cabeça para organizar o meu dia a dia? Como que você que é motora, que segue o canal aqui, você que está sempre comigo aqui, são poucos, mas vou valorizar os poucos que tem. Será que a gente realmente tem motivo para ficar reclamando de Deus e o mundo, ou a gente poderia assumir as caquinhas que a gente faz? Comenta, compartilha, ajuda nós, vai. Eu ainda vou insistir um tempo nesse canal aqui, eu ainda acho que eu tenho conteúdo. Provavelmente a qualidade dos vídeos vai dar um salto, por conta de equipamento, por conta de edição, que eu vou me dedicar um pouco mais. Mas é isso. Talvez nós somos os maiores culpados dos nossos erros, dos problemas que a gente passa. Pois é, motora, você está fazendo um vídeo inclusive de casa. Você poderia estar fazendo no carro, trabalhando, mostrando que você trabalhou pra caramba. Que seja, me culpe. Você que tem algum tipo de vertigem agora vai ficar tonto, vai cair. Geral, dá aquela fortalecida, comenta, curte, compartilha. E é nóis. E vamos conversando aí pra ver se nós é realmente as vítimas ou os culpados.